Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que a gente recebe os irmãos para o nosso culto, que nós preparamos com muito carinho, muito zelo, primeiramente para Deus, mas que também fosse uma maneira agradável de que os irmãos, conduzidos por nós, louvássemos a Deus. Eu queria te convidar, que mesmo que fosse esse primeiro cântico, que você ficasse de pé para a gente adorar o Senhor juntos. Vamos fazer isso? Tu
igreja, vem Jesus. Vem Jesus. Aleluia, Senhor. Vem Jesus. Aleluia, vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor. Só a igreja, só a igreja. Só a igreja, só em ti. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, Pois eu sei que vive está e um dia voltará. O céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Nós aguardamos o teu retorno, ó Pai, e clamamos para que nesse tempo no qual nós esperamos a volta do Senhor e o Senhor resgatando a tua igreja, nós clamamos para que o Senhor nos fortaleça, derrama sobre nós do teu Espírito, da força que procede do Senhor, para que suportemos, ó Senhor Deus, todas as lutas com alegria e sempre tendo esperança, nossa esperança guardada no Senhor. Recebe o nosso culto e nossa adoração dessa noite, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar, Tiago. Eu queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, dando continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo de 1 ao 7. Amém? Vamos lá a leitura então. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro dos seus opressores, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Esse texto fala da profecia de Isaías, profetizando a vinda de Jesus Cristo.
e ele fala como será maravilhoso quando ele chegasse, que tudo aquilo mudaria, né? Aquela situação que o pessoal estava passando naquele momento. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui como o teu povo, como a tua igreja, para prestar culto de adoração ao Senhor. E nós clamamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor se faça presente no nosso meio, que o nosso culto, nossa adoração, tudo quanto fizermos aqui hoje, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Jesus, pelo privilégio também de hoje podermos comemorar o seu nascimento, o dia em que o Senhor veio a este mundo como homem e por nós, ó Deus, morreu naquela cruz. Nós adoramos, nós glorificamos o teu santo e precioso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 243 com a equipe de música. Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez? Nós adorarmos ao Senhor. E esse hino, normalmente ele é cantado diferente, mas nós pensamos aqui em trazer uma versão diferente desse hino. Então eu queria, com muita animação e com muita alegria, você louvar o seu Senhor conosco, tá bom? Vamos fazer? Pode bater palma. Aleluia, glória a Deus. Presbítero Tiago. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 1, do versículo
18 ao 21. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, que por ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor, uma oração de confissão. Aí cada um quiser fazer a sua oração, pode ficar à vontade, para a gente confessar os nossos pecados diante de Deus. E logo após eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, Deus de graça e misericórdia, neste momento, ó Deus, como os teus servos estamos aqui reunidos, e nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, e confessamos as nossas transgressões, tudo aquilo, ó Deus, que nós fazemos que não glorifica nem exalta o teu santo e poderoso nome. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, e clamamos ao Senhor mais uma vez, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, e que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, esteja sempre a nos conduzir nos caminhos retos do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, esteja a transformar os nossos corações, para que seja coração que transborda de alegria, para que seja um coração que honre e glorifique o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, nós clamamos neste momento que o Senhor, mais uma vez, nos lave, nos purifique com teu sangue precioso. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino 147, e quem tiver trazido seus dízimos e oferta pode ficar à vontade para depositar no gasofilácio. O gasofilácio está bem ali no cantinho, viu, meus irmãos? O presbítero Tiago vai ajeitar lá para a gente. Enquanto isso, eu queria te convidar mais uma vez. E a gente vai fazer de novo o hino meio acelerado aqui. Queria que você louvasse ao Senhor com muita alegria, porque esse Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados, nos limpa de todos eles e nos convida a viver uma vida de santidade mediante a força que procede dele. Então, por isso, a gente precisa andar muito alegre. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. E eu creio que aqui somos um ajuntamento de bem-aventurados. Amém? Vamos adorar o Senhor.
infiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura vê-los sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. A igreja. Poxa, que bom adorar o Senhor, glorificar o Senhor como só o Senhor merece. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus, Pai querido, nós agora neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo prazer e a alegria que o Senhor nos dá, de devolver ao Senhor, ó Pai, uma pequena parte do que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que foram depositados na casa do Senhor. E nós fazemos isso, ó Deus, em forma de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. E nós louvamos, adoramos e exaltamos o Teu santo nome de todas as formas, com o nosso coração, com os nossos bens, e de forma que honra e glorifica o Teu santo e poderoso nome. Que esse seja o desejo do nosso coração cada dia mais, de sermos fiéis ao Senhor, a Tua palavra, os Teus mandamentos. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria chamar o pessoal do departamento infantil. Nós vamos ter um teatro agora com as crianças, um teatro sobre o nascimento de Jesus. E eu queria chamar o pessoal do departamento infantil agora. Boa noite a todos, boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para celebrar uma data muito especial. Por isso nós estamos aqui com muita alegria para receber vocês e para a gente aprender mais uma vez juntos sobre esse tema tão importante. O Natal é para nós uma data muito especial, pois foi o tempo em que Deus escolheu para entrar na história da humanidade.
o Deus Todo-Poderoso decidiu deixar a sua glória de lado e decidiu se humilhar, vindo habitar no meio dos pecadores. Ele fez isso por mim e por você, por causa do seu grande amor. Esse grande evento, com todo o seu significado, será relembrado agora junto com vocês. Natividade, a entrada de Deus em forma humana na história da humanidade. Vamos nos lembrar juntos de cada evento que circundou esse grande dia. A anunciação do anjo a José. A anunciação do anjo a José evidencia o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus seria da tribo de Judá, da descendência de Davi. Além disso, ele viria para salvar o povo dos seus pecados e seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, o próprio Deus habitando no meio do seu povo, como acontecia na época de Moisés com o tabernáculo. José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela terá um filho e lhe porás o nome de Jesus. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A anunciação do anjo Gabriel a Zacarias. A anunciação de Gabriel a Zacarias revela sobre o nascimento de João Batista, que seria uma espécie de elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele viria preparar o caminho para o Salvador, anunciando sobre a vinda de Jesus e chamando o povo ao arrependimento de seus pecados. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua mulher Isabel lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de grande prazer e alegria para você. Muitos se alegrarão com o nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não falará, até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. A anunciação do anjo Gabriel a Maria. A anunciação de Gabriel a Maria
mostra como, de forma sobrenatural, ela conceberia um filho, que seria o Filho de Deus, ou o Filho do Altíssimo, 100% homem e 100% Deus. O povo de Israel esperava por um rei, e Jesus viria para assumir o trono de Davi, e mais, viria reinar para sempre. Alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, o Senhor está com você. Você terá um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e lhe chamarão de Filho do Altíssimo. Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre pelo povo de Jacó. Mas como acontecerá isso, se sou virgem? O Espírito Santo estará com você, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com a sua sombra. Assim, o que há de nascer será conhecido como Santo, Filho de Deus. Já Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Sou serva do Senhor, que seja feita em minha vida conforme a tua palavra. A profecia de Isabel. A profecia de Isabel e a agitação de João Batista em seu ventre testificaram que realmente o bebê que Maria esperava era o Cristo. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Magnificar, o Cântico de Maria. O Cântico de Maria, em formato de salmos, remete ao Antigo Testamento. Esse cântico também revela o cumprimento da terceira promessa feita a Abraão, que através dele, da sua descendência, ou seja, através de Jesus, muitos povos seriam benditos. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. E ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Anúncio dos anjos aos pastores. O anúncio dos anjos aos pastores mostra de fato o grande acontecimento, onde o rei esperado nasce em uma estrebaria e fica deitado em uma manjedoura.
revelando que não seria o tipo de rei que Israel esperava, mas um servo humilde que ensinou à humanidade os valores que realmente importam. Não tenham medo. Hoje trago boas novas que são de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasce Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Jesus nasceu. Cumprimento da profecia dada a Simeão. Deus cumpre a profecia dada a Simeão, de que ele não morreria antes de ver o Salvador. Aqui já é revelado que essa salvação atingiria não só o povo de Israel, mas a todos que de coração se achegarem a Jesus. Senhor Jesus, agora podes levar em paz este teu servo. Como prometeste, vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Este menino é uma luz de revelação a todas as nações de Israel. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos, mas também a ascensão de tantos outros. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Ele com certeza nos amou. Ele fez um plano para nos salvar. E no seu plano incluía se humilhar, ser humilhado, ser contado com os pecadores. E como um cordeiro mudo, ele foi à cruz. Fez isso por mim e por você, por causa do seu grande amor. Que nós não nos esqueçamos dele. Que nossa vida o adore todos os dias. Isso é o Natal.
Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Gostou? Boa noite mais uma vez, irmãos. E como é lindo, maravilhoso a gente ver nossos pequeninos louvando ao Senhor.
na simplicidade deles, às vezes se dispersam, mas com muita ingenuidade adorando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos uma pequena meditação no livro, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo em Filipenses. E como o nosso culto hoje, ele foge um pouco dos padrões de liturgia que nós utilizamos comumente aqui na nossa igreja, já quero antecipar para os irmãos, nós teremos 2 períodos de meditação nesse mesmo texto. Primeira parte, nós vamos falar do amor, da humilhação, e depois vamos falar do amor na exaltação, o amor de Cristo na exaltação. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, no verso 5 ao verso 11. A palavra do Senhor diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, essa carta aos Filipenses, ele tem um propósito, que é mostrar para a igreja que ela precisa aprender a viver em unidade e em amor. E chamando a atenção da igreja, convocando a igreja para que viva essa unidade e esse amor, ele traz o exemplo do próprio Cristo Jesus. Por isso é que ele começa o verso 5 dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E a partir daí, a partir dessa exortação, a partir de chamar a atenção da igreja, para que ela então viva como igreja, assim como Cristo viveu o amor pelos pecadores, ele então apresenta o que foi que Cristo fez por amor aos pecadores. E tendo essa perspectiva, essa ênfase, é que eu queria meditar com o texto. Eu não estou tirando o texto do contexto, mas eu quero que você entenda que ao chamar a atenção da igreja para viver uma vida de unidade e de amor, ele acaba falando sobre a encarnação de Cristo e a humilhação dele, que tem a ver com aquilo que estamos trabalhando hoje, que é a mensagem verdadeira do Natal. Então o trecho que a gente acabou de ler é nada mais, nada menos do que uma exortação do apóstolo Paulo, para que a igreja viva em amor, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, então, com vistas a que a igreja se torne uma igreja que aprenda a amar mais, ele fala sobre essa obra de Cristo. E hoje, quando a gente comemora o Natal, o nascimento de Cristo, eu não quero focar os olhos somente à ordem que o apóstolo Paulo dá à igreja. Por isso eu queria meditar sobre o seguinte tema: Jesus, o maior presente de Natal. Eu gostaria de fazer isso dividindo então a nossa meditação em 2 etapas. Primeira dela, onde nós falaremos do amor de Cristo na sua humilhação. Depois falaremos do amor de Cristo na glorificação. Primeira parte da nossa meditação: o amor de Cristo passa por sua intensa humilhação. O Natal, o nascimento de Jesus, é Deus sofrendo em si mesmo aquilo que nós merecíamos. Desde a encarnação, desde a anunciação de que viria o Filho de Deus, encarnado na figura humana, isso aponta para nós que Deus, por amor, optou por assumir essa forma humana, vivendo entre os pecadores, vindo a esse mundo que Ele próprio criou e sustenta com o poder das suas mãos.
Ele fez tudo isso para provar para nós o seu amor, provar para nós que nós tínhamos nesse amor a possibilidade de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Então, o nascimento do Filho de Deus é a maior prova de amor que Deus poderia dar aos pecadores. O seu nome é Jesus, porque Ele salvará o seu povo do pecado deles, como diz Mateus capítulo 1, verso 21. A gente sabe que amar é abrir mão. A grande verdade é que às vezes a gente tenta atribuir uma coisa que nós aprendemos na nossa experiência de vida à pessoa de Deus. Deixa eu tentar te explicar isso. Quando a gente entra num relacionamento conjugal ou num relacionamento de amizade com alguém, a gente entende que nessa relação a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para que a gente continue sendo amigo ou marido e mulher. No entanto, Deus antes mesmo, na eternidade, Ele já tinha mostrado o que é isso, quando o seu Filho, Cristo Jesus, se dispõe a abrir mão da sua glória por amor de nós, para que fôssemos então salvos. Então, não é nós que na nossa experiência entendemos Deus, mas é Deus que se revela como um Deus que abre mão por amor. Então, por isso a igreja deveria abrir mão por amor ao próximo. Eu e você que somos casados, nós precisamos abrir mão de um monte de coisa para que continuemos casados. Como irmãos em Cristo, precisamos abrir mão de um monte de coisa para que continuemos a ser irmãos em Cristo. Deus mostrando para nós como é amar. Nascimento de Jesus. Deus, o próprio Cristo, sendo Deus, desde a eternidade, estando presente na criação, sustentando todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele que estava com Deus, veio ao mundo, nasceu e assumiu forma humana, foi rejeitado pelos seus, abriu mão da sua glória, para que eu e você fôssemos resgatados do nosso vil pecado. Amor. Abrir mão. Jesus abriu mão do seu título. O próprio apóstolo Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação. Essa palavra usurpação é se apegar às coisas com afinco desejo. É se apegar ao título de forma que a gente não larga mão dele de hora nenhuma, de maneira nenhuma. Isso é usurpar, pelo menos no sentido bíblico do texto. Cristo não agiu assim com o seu título de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele não tinha esse desejo, grotesco, esse desejo avantajado, aumentado por ter essa autoridade e esse título. Ele abriu mão para, sendo Deus eterno, entrar numa história que é limitada. Viver no meio de gente sem escrúpulos, simplesmente para nos salvar. Abriu mão do seu título. Ele abriu mão de sua posição de autoridade, de poder. Aqui a gente precisa entender algumas coisas, porque Cristo, sim, abriu mão da sua glória para encarnar, para nascer, para inclusive ser gerado no ventre de uma mulher, para nascer conforme a grande maioria de nós aqui nascemos. E ainda revestido ainda de tanta humildade, onde seus pais batiam na porta da hospedaria e não tinha vaga, a ponto de ter nascido não no hospital, mas num curral. Deus trabalhando toda a história para que o seu próprio Filho, o Deus cheio de glória, viesse de uma maneira simples, onde inclusive ele vivesse uma vida simples, onde ele abriu mão da sua posição de Deus, autoridade e de todo poder. No entanto, não sei se você vai se lembrar,
do episódio a qual Jesus está ensinando dentro de uma casa. As pessoas abrem o telhado, descem um paralítico diante de Jesus Cristo. E as pessoas começam a falar: quem é esse que diz ter autoridade para perdoar pecados? E ele fala, conhecendo a mente dos escribas e fariseus, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito, paralítico, e anda. Ele abre mão da sua autoridade e do seu poder, no entanto, ele também as exerce. Como entender isso? Você precisa entender que aquele que é Deus eterno, que tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, dizendo à chuva, à tempestade, acalma-te, ao mar, acalma-te. Ele também é aquele que se tornou um de nós, sem pecado, sem mácula, mas experimentou das nossas limitações, sentiu fome, sede, cansaço, dormiu, sentiu agonia, sentiu tristeza ao ver Lázaro morto, chorou, angústia a ponto de o seu suor se transformar em sangue. E tudo isso, meus irmãos, por amor. Porque se ele não tivesse experimentado todas essas coisas, ele não poderia nos substituir na cruz do Calvário, onde eu e você merecíamos estar. Mas ele, por amor, se ofereceu por nós. Amor é abrir mão. Nosso Senhor nos ensina isso. Abriu mão não somente da sua glória, mas assumiu a posição de servo. Como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assumindo a forma de servo aqui é assumir a forma de alguém que está a serviço. No entanto, é preciso pensar se nós merecíamos esse serviço. Porque é isso que faz de um servo bom. Você, se tem um funcionário lá na sua empresa, e se ele faz nada mais do que ele tem que fazer, ele pode ser até considerado um bom funcionário. Mas o bom de verdade é aquele que faz além do que necessita. E Cristo é esse. Cristo é aquele que olhou para cada um de nós e teve compaixão, porque nenhum de nós conseguiríamos alcançar a justiça diante de Deus, e ele disse: Pai, eu vou servi-los, eu vou trabalhar por eles, eu vou executar a obra em favor deles, eu vou fazer tudo o que é necessário, e o necessário era cruz e padecimento. Ele fez, tornou-se servo, escravo, é o termo bíblico para essa expressão de servo aqui. Assumindo, agora pensem nisso, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e sustentador de tudo, assumindo essa posição, para que eu e você fôssemos salvos. Natal é o dia em que Deus se tornou o nosso servo. Não como explica ou como diz a teologia da prosperidade, onde a gente declara e Deus tem que nos dar. Pelo contrário, Deus se tornou o nosso servo porque Ele olhou para nós e disse: não merece, mas eu vou dar. Cristo também prova o seu amor por nós, sendo conhecido em forma humana. Certa vez, se eu não me recordo, foi Agostinho, que estava lendo sobre a Trindade, e ficava tentando entender como que Deus pode ser um só em três pessoas. E diz ele que um dia, caminhando na praia, tinha um garotinho cavando um buraco e pegando água do mar e pondo dentro do buraco. Dentro do buraco
E ele parou, ficou olhando aquele garotinho e caiu a ficha. E ele começou a perceber que assim como é impossível pôr toda a água do oceano dentro daquele buraco que o garoto tinha cavado, era impossível compreender de fato o que era a Trindade, porque é grande demais para o nosso pequeno conhecimento. Agora, Deus nas Escrituras faz questão de explicar para a gente como foi o nascimento, como foi a concepção. O Espírito do Senhor te cobrirá. E aquela que era estéril achou-se grávida. Tudo aquilo que a gente viu aqui agora, no teatro que os meninos apresentaram, é Deus explicando como é que Ele iria resgatar os pecadores por meio de Cristo Jesus. Como concebeu, como poderei gerar se ainda sou virgem? Pelo poder do Espírito Santo encontrou-se grávida. Então deu à luz aquele que será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Um Deus grande e poderoso se adequando à nossa espécie, à nossa raça, para por amor nos representar na cruz do Calvário. Eu queria relembrar aos irmãos que desde o Antigo Testamento essa promessa está feita. Quando nós comemoramos, na data de hoje, como igreja reunida, o Natal, nós estamos trazendo à memória aquilo que os profetas e a lei disseram. Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando a respeito de Cristo, descendente de Eva, que viria, se você ler depois os profetas, da raiz de Davi, que encarnaria e ele daria o golpe final contra a morte que o pecado gera na vida do homem. E seria então o nosso Salvador. Isaías, capítulo 9, verso 6, como foi lido aqui na nossa abertura, porque um menino se nos deu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nascimento de Cristo é o cumprimento de todas essas promessas, mas também é a humilhação do Filho de Deus que, por amor, resolveu sofrer em nosso lugar. Seja amado por Ele. E aqui eu quero terminar a primeira parte da nossa meditação aplicando para a sua vida. Meus irmãos, a única pessoa que pode te amar verdadeiramente, de maneira plena, como isso que a gente aprendeu nas Escrituras, é Cristo. Então, se por acaso você tem passado por momentos no qual você se sente desprezado por alguém, encontre o amor de Cristo para que isso alimente a sua alma. E se você é o responsável por desprezar alguém, atente-se. Porque o Filho de Deus foi para uma cruz em seu favor, sem merecimento algum da sua parte. Por que você acha que pode desprezar alguém? Não busque amor em nenhuma outra coisa, a não ser nesse que pode e ofereceu a sua vida por você. Sinta-se amado. Leia nas páginas das Escrituras o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu por você, para que você tivesse vida, para que você tivesse paz, para que você fosse rio de água viva.
ao invés de ser alguém que não tem vida. Queria convidar a equipe de música, que nós vamos cantar agora o hino 266, Rude Cruz. E enquanto a gente se prepara, queria convidar o presbítero Tiago, orasse por nós, pedindo para que a gente experimentasse desse amor, para que a gente experimente desse amor de Cristo. Por favor, vem aqui, meu irmão. Principalmente nessa data do Natal. Vamos orar? Senhor, Deus de graça e misericórdia, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja no nosso meio, abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, para que nós possamos entender o tamanho amor que o Senhor tem por nós, de ter nascido como homem, ter cumprido todos os mandamentos da Tua palavra, e ter morrido, ó Pai, na cruz do Calvário em nosso lugar. E que os nossos corações, ó Deus, possa ter pleno entendimento de tamanho amor que o Senhor tem por nós. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais glorificar, exaltar o Teu santo nome por esse amor que o Senhor tem demonstrado. E que os nossos corações, ó Deus, também possa demonstrar esse mesmo amor que o Senhor tem por nós, pelos nossos próximos, pelo Senhor, ó Deus, que cada dia mais a nossa alegria seja, ó Deus, em fazer o bem às pessoas que estão ao nosso redor, que cada dia mais, ó Deus, a nossa alegria seja adorar, glorificar e exaltar o Senhor, que o nosso coração, ó Deus, seja cheio de gratidão a cada momento, a cada instante, que lembrarmos, ó Deus, do Teu amor por nós, que o Senhor entregou a Sua própria vida. Que o Senhor traçou aquele plano, Pai, o plano perfeito do Senhor, desde a queda do homem, desde o princípio. Ó Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Vamos louvar ao Senhor, mesmo sentados, meus irmãos. Você pode... Sei que você conhece esse hino aí. Você pode louvar ao Senhor. De
Jesus. A coroa Jesus me dará. Amém. Amém. Meus irmãos, segunda parte da nossa meditação, exaltação. A partir do verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É muito nítido a gente perceber que Paulo flutua da humilhação para a exaltação, exatamente pelo fato de que se Cristo fosse somente humilhado, sem vitória sobre a humilhação, nós estaríamos perdidos. Se Cristo não ressurgiu, se no terceiro dia ele não reviveu, estamos debaixo de condenação ainda. Haja visto que era necessário morte para a remoção dos pecados, mas era preciso que houvesse vitória sobre a morte, de modo que nessa vitória que Cristo conquistou, nós também conquistamos, porque Ele nos representava na cruz. Então o apóstolo Paulo, ele começa a falar dessa exaltação que Cristo experimenta, tendo sido obediente até a morte de cruz. E isso é muito importante para nós, porque o nosso Senhor não é somente um Senhor que se encarnou e morreu na cruz, mas Ele venceu a morte. E o grande presente que recebemos então na encarnação, nós que vivemos depois da encarnação e da ressurreição de Cristo, é o fato de que Ele venceu, Ele cumpriu toda a tarefa com glórias, Ele não pecou e por isso não tinha como o pecado trazer ou derramar sobre Ele a morte. Ele foi alguém que obedeceu em todo o tempo, que cumpriu todos os pré-requisitos da lei, que caminhou de maneira justa e temente a Deus. A Bíblia fala que ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem ter nenhum pecado, ele viveu aqui nessa terra. Então, ele conquistou para nós, na exaltação, o grande presente a qual ele estava pleiteando na sua obediência a Cristo Jesus. A exaltação do servo humilhado e a sua glorificação é a certeza, meus irmãos, de que o Cristo que padeceu na cruz, hoje vive, conquistando para nós tudo o que prometera, vida e vida em abundância. Esse amor que se manifesta em sofrimento é também evidente na vitória de Cristo. E a gente vê isso de três formas. Aquele que não se apegou ao título, recebe o título do próprio Deus. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Aquele que não usou com usurpação o título de ser Deus, agora está recebendo do próprio Deus o título de Deus. Percebam isso. O amor de Cristo também está evidente na sua exaltação, pois aquele que se fez servo é tido agora como o Senhor do universo, verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que serviu, aquele que foi ultrajado, aquele que foi rejeitado pelos seus, agora se assenta no trono à destra de Deus Pai, concluindo com êxito a sua obra de salvação. Por fim, aquele que foi reconhecido como homem, nascido de mulher,
e tido como o Salvador, ou melhor, é tido como o Salvador dos homens, verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O próprio apóstolo Paulo diz que aquele que confessa com os lábios e crê com o coração, esse será salvo. Cristo suportou tudo isso. Cristo se fez homem. Cristo nasceu. Houve o Natal, para que por meio de toda essa obra, de todo o seu engajamento em fazer a vontade de Deus, em trazer de volta pecadores, ele suportou a cruz, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Ele. E tudo isso, meus irmãos, foi por amor. Nós precisamos entender que o Natal é muito mais que presentes, muito mais do que comemoração, muito mais do que festinhas, muito mais do que reuniões, mas é o grande feito de amor de Deus pelos homens, todos aqueles que recebem a Cristo, recebem o seu nascimento, a sua humilhação, mas recebem também a sua vitória na cruz e a sua exaltação. E isso se aplica diretamente à nossa vida, de maneira que a gente pode viver com esperança, porque esse que foi prometido pelos profetas veio de fato. Esse esteve aqui nessa terra, sendo humilhado e ultrajado, ensinou os homens o Evangelho, e mandou e enviou os discípulos a continuar a anunciar essa grande obra. Esse foi levado à cruz do madeiro e no terceiro dia encontrou-se vivo. Esse foi assunto aos céus, deixando para nós a promessa de que iria nos buscar. O Salvador vive e o Salvador nos buscará. Essa é a esperança que deve aquecer o nosso coração, também no Natal, quando a gente lembra que o Filho de Deus se dispôs a sofrer e a morrer por nós. Que então, esse tempo, seja tempo de muita alegria por parte daqueles que fazem parte do povo de Deus. Porque cada um de nós recebemos desse amor glorioso que Cristo manifestou na cruz do Calvário. Queria te convidar para ficar de pé. Onde vou impetrar a bênção. Logo depois, nós vamos cantar ainda o hino 116, que fala dessa nossa união com Cristo. Queria que os presbíteros da igreja, por favor, meus irmãos, estendam suas mãos sobre a igreja, que impetremos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a igreja, espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não se assente não, vamos louvar ao Senhor ainda com esse cântico, melhor, com esse hino. Logo depois nós ainda temos alguns avisos para os irmãos. Sem falar que nós vamos também ter um lanche no final, amém? Hino 116, União com Cristo. Mais
sonho. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Deus, de ti. Senhor, nós damos graças a Ti pela oportunidade que Tu nos dás de adorar ao Senhor. E a gente deseja mesmo dia após dia se aproximar desse Deus que se dispôs a sofrer em nosso favor. Que apesar das nossas falhas, da nossa falta de fé, Senhor Deus, que o Senhor nos cubra com a Tua graça, com o Teu grande amor. Que estejamos cada vez mais perto e juntos de Ti, Senhor Deus, para continuar na nossa vida cristã, na nossa batalha nessa terra, até que o Senhor volte. Nós damos graças ao Senhor por tudo e por todos que participaram desse culto, que seja tudo apresentado diante do Senhor como tributo, sacrifício vivo diante de Ti. E que nossos irmãos que aqui hoje presentes possam, Senhor Deus, apresentar também as suas súplicas diante de Ti, Senhor Deus, e serem ouvidos nas suas necessidades. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Bons, meus irmãos, nós temos aqui alguns avisos, né, sobre as nossas programações da semana. Mas antes dos avisos, eu queria agradecer aos nossos visitantes. Nós temos um irmão aqui na frente. Qual que é o nome do senhor, meu irmão? Oi? Damião. Seu Damião está aqui junto com o seu Gonzaga, né? Nós temos ali também alguns jovens, junto com a Maria Luísa ali. Eu queria pedir eles para se colocar de pé. Quais são os nomes de vocês? Rafael, Pedro e Lucas, correto? Quero agradecer a visita de vocês. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Volte sempre.
Tem mais algum visitante aí que eu não consigo ver? Ah, temos a irmã. Qual que é o nome da irmã? Oi? Marli? Irmã Marli, a senhora é muito bem-vinda no nosso meio. Deus abençoe a vida da senhora. Os nossos avisos, o nosso culto da virada, dia 31, né, esse ano, nós vamos ter o nosso culto da virada. Será no dia 31/12, né, às 10h30 da noite, às 22h30. E a gente queria pedir a cada um de vocês que for participar, se puder, que traga um prato, né, de casa, uma refeição e um refrigerante, para que a gente possa fazer a nossa ceia, como é de costume, todos os anos nós fazermos. Né? Então, dia 31/12, na sexta-feira, às 10h30 da noite, né, nós teremos o nosso culto da virada, onde nós passamos a virada do ano aqui na igreja, como de costume. E quem puder, né, que traga um prato de comida de casa, para que a gente possa comemorar, ceiar, né, depois do culto todos juntos. E nós temos também a reunião de oração de segunda-feira, né, com o presbítero Célio e com o presbítero Hélio, né, que estão na direção dessa reunião. As nossas reuniões de oração de quarta-feira, elas estão suspensas, né? Nesse período agora, elas vão ser suspensas por um breve período. Ela volta dia 12. Dia 12/1, né? Então voltará a nossa reunião de oração das quarta-feiras. E eu queria convidar a igreja que se colocasse de pé para a gente cantar mais um hino, para a gente encerrar o nosso culto de adoração ao Senhor. É o hino 243, Noite de Paz. Irmãos, no nosso culto da virada, a gente sempre faz o seguinte: aquela especialidade que você sabe fazer em casa, você traz, né, para você abençoar os irmãos. Então, quem sabe fazer doce, eu nem gosto muito de doce, tá, meus irmãos? Mas quem sabe fazer aquele pudim, aquele manjar, então você traz para o culto da virada, para a gente poder cultuar a Deus e depois cear juntos, tá bom? Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que as pagem proclamando o menino Jesus. Estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de paz, noite de amor, nas campinas da
terminar, noite de paz. Noite de paz, noite de amor. Amém, meus irmãos. Nós vamos servir um lanche. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.